Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor, engrandecei-o comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Existe muito benefício para aquele que coloca o Senhor continuamente nos seus lábios, aquele que conta com o Senhor em todas as circunstâncias da sua vida. Você acorda na segunda e acorda na sexta-feira, é a mesma coisa, porque você coloca o Senhor nos teus lábios, o Senhor à tua frente. O salmista aqui, Davi, está dizendo, engrandeceu o Senhor comigo. Todos que estão à minha volta, vamos fazer isso, vamos ter essa proposta de vida de engrandecer o Senhor, nada mais do que o Senhor, colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. É isso que a palavra de Deus nos diz hoje e é um desafio para você e para mim, entrarmos nessa dimensão da adoração e do louvor ao Senhor, essa atmosfera onde todas as coisas são possíveis, porque Ele está conosco e o Senhor habita no meio dos louvores. Você traz a presença do Senhor para a tua vida. Mais um podcast para abençoar a sua vida. Mas antes, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Deus te abençoe. Seja bem-vindo a mais um podcast Luz para as Nações. E hoje nós temos aqui um pastor que foi batizado do Espírito Santo aos 5 anos de idade, é isso? Isso. Aos 5 anos de idade e chamado para o ministério. Eu estava pensando sobre ele aqui, imaginando que ele é um pastor tão novo quanto eu fui, quando fui chamado para o ministério. Eu tinha 22 anos, mas me surpreendi porque ele foi chamado aos 14 anos. Nós temos aqui o nosso querido pastor Davi. Tudo bem, pastor? Tudo bem, pastor Gesiel? É um prazer estar aqui com você para nós falarmos um pouquinho da palavra de Deus, pouquinho da minha história. Amém. E olha, história tem, é novo, mas tem muita história. Que idade você tem, pastor? Atualmente tenho 15 anos, mas a gente já viveu um pouquinho, viu? Eu queria dizer, o pastor Davi, ele tem 15 anos, talvez é o pastor mais novo que eu já conheci na minha vida, e ele tem história para contar. Na verdade, ele tem mais história do que caberia nos anos de vida que ele tem. E nós estivemos aqui nos bastidores conversando um pouco, e de fato, muitas coisas que já passaram na vida dele, coisas boas e ruins também, não é, pastor? Verdade. E ele vai compartilhar conosco. Eu sei que tenho certeza que você será edificado por essas histórias, por essas passagens na vida do nosso amado pastor Davi. Pastor Davi, o nosso propósito aqui, na verdade, é exatamente isso, colocar para fora e compartilhar as coisas que o Senhor ministra na nossa vida, as nossas experiências com Deus, nossa experiência de conversão e chamado para o ministério e coisas relevantes das quais nós estamos falando aqui agora há pouco. O pastor já nasceu num lar evangélico? Sim, pastor, sou filho de pastor, minha mãe também é pastora, meu pai também é pastor, nasci num berço cristão, né? Vim de um lar evangélico, meus pais são pastores também. Meu pai é pastor da Quadrangular, minha mãe hoje atualmente ele frequenta Brasil para Cristo e sim, sou de um lar evangélico. É interessante que geralmente quem nasce no lar evangélico, às vezes a gente brinca, já nasci crente, né? Eu já nasci crente, porque tem algumas pessoas que nascem no lar evangélico e acabam indo para o mundão, e depois voltei aos 18, 19, aos 22, mas existe um momento, pastor, na nossa vida, mesmo nós que nascemos no lar evangélico também. Meus pais se conheceram na igreja e todos nós, os irmãos, nascemos já no lar evangélico, nos caminhos do Senhor. Algumas pessoas brincam, nascem num berço evangélico, o berço é o Shaddai, o berço Deus é amor, né? Na verdade, o berço era de madeira mesmo, mas nós nascemos no lar evangélico com essa proposta, né, do evangelho. Mas em algum momento, pastor, você teve uma experiência com Jesus de conversão. Você estava dizendo pra gente aqui que você foi batizado no Espírito Santo aos 5 anos de idade, né? Uma igreja pentecostal. E com certeza o pastor já nasceu nessa atmosfera ali, né? Sim.
E como que foi a tua experiência o dia que você falou assim, ó, eu preciso de Jesus, ou teve um encontro com Jesus? Então, pastor, eu fui batizado, como o senhor disse, no Espírito Santo, com 5 anos de idade, no colo daquelas irmãs que a gente brinca, a irmã do coque. As irmãs do coque, o que seria da igreja sem as irmãs do coque, né? É verdade. De uma pessoa hoje que também tenho muito carinho, né, irmã Cidinha. Irmã Cidinha, Deus te abençoe, viu? A gente tem muito respeito. O culto que eu mais gostava na igreja era o culto de oração. Desde pequeno eu sempre gostei. Bem inusitado, não? Bem inusitado. Muitas pessoas não gostam, mas eu desde pequeno eu aprendi a orar, né? E quando ela passava em oração, colocando em posição de mão pelas pessoas, eu passava. Sempre gostava de ir na igreja, aquele terninho, gravata, sabe? Eu desde já era um pequenininho. pastorzinho, então. Eu era. Eu sempre gostava. Minha mãe comprou um terninho, uma gravatinha pra mim, um sapato, e eu ia, quando ela ia orando, eu ia passando, colocando a mão na cabeça das pessoas. E num culto de terça-feira, né, que é o culto de oração nas igrejas, eu fui no colo dela, ela tava orando em línguas e eu fui batizado no Espírito Santo. Que coisa. Né? E foi um dia muito feliz pra mim, mesmo sendo uma criança, é um dia que eu nunca esqueço. Você sabe? ainda lembra das sensações? Sim, eu lembro, sabe, mesmo falando assim, há 10 anos atrás, mas eu lembro. Sabe, porque o Espírito Santo marcou aquilo na minha história, na minha vida. Foi impactante. Foi muito impactante. Mas um dia que eu verdadeiramente tive um encontro com Deus, foi o dia que Deus marcou na minha história que Ele era comigo. Sempre Deus era conosco, mas Deus marcou na minha vida o dia que eu verdadeiramente vivi na dependência de Deus 100%. Um dia, no ano de 2019, eu fui descoberto com uma doença rara, como eu estava dizendo nos bastidores para o Senhor, né, Como que é o nome da doença? Doença chamada síndrome de Arnold-Chiari. O pastor estava dizendo que só 40 pessoas no Brasil estão diagnosticadas com esse mal, né, com essa doença. E aí, no ano de 2019, eu fui diagnosticado com essa doença. E quando eu fui ao médico, o médico desenganou a minha vida. Aqui em Bauru mesmo. Isso. Fui passado pelo plano de saúde, né? Você já conheceu alguém com a mesma doença aqui no Brasil? Aqui em Bauru nós temos hoje eu e mais 2 pessoas, né, que tem essa doença. Explica pra gente o que é, onde que é que se instala a doença e quais são os sintomas. Então, a doença ela é instalada, ela começa aqui no cerebelo, na base do crânio. Na base do crânio, e ela vai até o cóccix. Pega a coluna, então? Ela pega a coluna inteira. O principal da doença ela é a coluna mesmo, né? E ela tem, cada um ela tem um costume com fazer. Eu fui descoberto ela porque eu tava tendo convulsões, sabe? Em torno de 3 convulsões cada dia. Cheguei um dia que eu tive mais de 10 convulsões. Que coisa. Então não parava, né? E a primeira convulsão foi nessa idade, mais ou menos? Foi, eu tinha 11 anos. Porque sabe? ela é congênita, você já nasce com essa doença. Você já nasce com essa doença. Não é contagiosa, não contrai. Não, mas você desenvolve ela. Tem gente que desenvolve com 40, tem gente que desenvolve com uma idade mais avançada. Ah, então ela pode se manifestar mais tarde. Sim. Né? E aí o que acontece? Eu que nem eu desenvolvi com a convulsão. Né? A convulsão foi um gatilho. Tem pessoas com uma dor de cabeça muito forte. Tem pessoas com perda de força nas mãos. Entendi. Então cada pessoa ela desenvolve de um jeito. Se manifesta de uma forma. Se manifesta de uma forma. Usou a palavra correta. E aí a gente foi até o médico falou que era isso. Mas a doença, ela paralisa os membros do seu corpo. Muitas pessoas ela fica numa cadeira de roda. Muitas pessoas tipo uma esclerose múltipla. Sim, ela traz até uma paralisia no seu corpo completo, se você não cuidar. Né? E no Brasil ela não tem tratamento. Né? Pela medicina. Nem tratamento? Não, ela não tem um tratamento ainda. Pela medicina ela não tem um CID específico. Porque toda doença ela tem um CID. O câncer ele tem um CID. Um CID, você vai pegar... Toda doença ela tem um CID. E essa doença ainda ela não é reconhecida pela medicina. E ela tem o CID a partir do momento que a sociedade médica reconhece e já começa um estudo em cima. Aí o Brasil não tem um estudo em cima. Não tem um estudo. Talvez por causa pouca quantidade de pessoas. Reduzido o número de pacientes. Né? E aí o que aconteceu? Eu fui até o médico, né, fiz a ressonância magnética, fiquei em torno de 3 horas dentro de uma máquina de ressonância.
E aí o médico, quando ele chama eu, meu pai e minha mãe, né, pra gente... Que idade você tinha aí? E eu tinha 12 anos. 12 anos. 11 para 12, né? Quando ele chama eu pra fazer pra dar o laudo, ele chama eu no mesmo dia. A gente chama a gente na sala, ele fala, eu não tenho uma notícia muito boa pra dar pra vocês. Já é ruim, né, a notícia? Né? Já começa a gente ruim. já começa o coração palpitar. Ele fala, não tenho uma notícia muito boa pra dar pra vocês. A gente pode falar, doutor. Ele fala assim, seu filho tem uma doença que a partir de hoje ele não pode fazer mais nada. E meu pai desde pequeno ele colocou eu pra fazer arte marcial, colocou eu pra, sabe, fazer essas coisas, andar de bicicleta. Isso ele falou assim, seu filho não vai poder mais andar de bicicleta, seu filho não vai poder fazer mais arte marcial, não vai poder participar da educação física na escola, eu vou dispensar ele de tudo. Porque qualquer pancada, qualquer tombinho que ele levar, ele fica paraplégico. Que coisa. Então, sabe, imagina meus pais naquele momento. Ele falou assim, começou a comprometer as já atividades começou aquilo infantis ali. mesmo. Ele pegou e falou assim, ó, e se em 3 meses é uma situação de risco pra ele. Se ele falou assim, em 3 meses ele não vai poder mais andar, não vai poder mais falar. E aí ele começou a já fazer dar aquele medo na gente ali, né? E como eu disse pra vocês, eu sou filho de pastor, né? E ele falou assim, e não tem. Primeira palavra que a gente falou, o médico falou pra gente, falou assim, ó, e essa doença não tem tratamento. Nem cura e nem tratamento. Nem cura, nem tratamento. E ali a gente saiu dali, a gente falou assim, ó, vai ficar entre a gente, né? Não vamos falar pra ninguém, vamos orar. Mas essa oração que eu fazia, eu falava, Deus, o Senhor me deu um dom de cura. Eu orava pelas pessoas e as pessoas eram curadas. Eu orava pelos enfermos, eles eram curados. Os meus pais oram para os enfermos, eles são curados. Mas por que o Senhor não me cura? A gente começa a questionar Deus, pastor. Uhum. A gente começa a falar para Deus, Deus, por que não o Senhor não me cura? E Deus, ó, no silêncio, cri, 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 cri. Sabe, é a hora mais aflita do crente que eu falo. É quando Deus não responde. E aí aconteceu que nós fomos procurar outros profissionais. E nós conhecemos aqui em Bauru um menino que ele tinha a mesma doença que eu. E o médico tinha dado pra você quanto tempo de vida? Ele tinha me dado 3 meses. 3 meses. E aí ele pegou e falou assim, ó, eu fui atrás desse menino, esse menino falou, não, tem tratamento sim. Fui na Espanha, operei, tô bem. Mas pastor, quando você vai acreditar no médico, você vai acreditar numa pessoa que você nunca ouviu na vida. Você vai acreditar no médico. Mas nessa situação que você está querendo viver, qualquer outra proposta você vai querer saber, pelo menos, né? Sim, mas aí eu peguei e fiquei aquela pulga atrás na orelha ainda acreditando no médico. Uhum. Né? Aí veio outra pessoa, falou assim, ó, eu fiz também na Espanha. Operei, tô bem, mas só que é 150 mil reais. Uma bagatela, baratinho. Baratinho. É dinheiro de bala. É troco. É troco. E aí, a gente pegou e falou assim, ó, para Deus nada é impossível, né? Vamos pra rede social. Vamos pegar e vamos tentar unir forças e vamos. Mas eu precisava desse dinheiro 1 mês e meio, porque o médico me deu 3 meses de vida. Nossa. E aí os meus pais falaram assim, ó, se for preciso a gente vende carro, vende casa, vende tudo, vai morar debaixo da ponte. Teu pai falou isso? Falou, meu pai e minha mãe disse isso. E a gente falou, amém. Mas a gente tinha recebido uma palavra que a gente não ia tocar em nada que era nosso. E eu recebi essa palavra. Amém. Sabe? E aí quando aconteceu isso, minha irmã foi a principal protagonista dessa história. Como é o nome dela? Vitória. Vitória. Ah, é Vitória. A Vitória já é nossa. Amém. E a gente pegou, ela pegou e falou assim, eu não sei mexer em rede social, não sei fazer banner, essas coisas, mas eu vou tentar. Né? O tentar já é o passo perfeito. Amém. Né? E ela pegou, fez a vaquinha online, fez minha página. Você que quer lá conhecer a minha história melhor. A gente vai colocar aí nas imagens pra você. Juntos pelo Davi. Juntos pelo Davi. Isso, no Instagram, no Facebook. E a gente foi fazer essa campanha pela internet. Pastor, chegou em 10 dias, eu tinha R$ 1.500 na vaquinha.
Eu cheguei no meu pai... Tinha 1% que precisava. Não, tinha 10%. Não. É 1%. Né? Chegou em 10 dias, tinha 15 mil. Cheguei no meu pai, bati nas 10%. costas do meu pai. Falei assim, pai, ó, temos 15 mil reais. Meu pai olhou pra mim e falou, filho, nós já temos o dízimo. Falou assim, nós já temos aquilo que é do Senhor. Porque eu sempre aprendi isso. Amém. Dai César o que é de César, né? Então, eu peguei e voltei frustrado naquele momento. Não temos nada, então. Não temos nada. Acabamos de não ter nada mais. Sabe? E aí, eu até me emociono. Nós começamos a marcar bingo, a Plazute veio e deu 3 mil copos personalizados pra mim. Vários empresários querendo nos ajudar. Fomos num conselho de pastores, sabe? Pastores, todos os pastores Rasgando os Céus, Vineyard. Eu não vou citar muitos nomes porque senão a gente esquece de algum e magoa, né? E vários pastores. Eu não vou citar nome porque são muitas pessoas mesmo. E deu no 14º dia meu celular toca. O celular, na verdade, não parava de tocar. Porque muitos curiosos também ligavam e falavam assim, é verdade isso? Você não tá fazendo isso pra ganhar dinheiro? Tá se aproveitando. Não tá se aproveitando? Eu falava, não. Às vezes até gente querendo ajudar, mas quer saber se é verdade, né? Mas eu falo muitos aproveitadores. Ligou uma vez um cara pra mim e falou assim, ó, tem um carro. Vale 25 mil. Você vende porque o seu nome tá na alta. 15 é meu e 10 é seu. Eu falei, filho, isso não é a causa. Uhum. A causa não é por causa do meu nome. Eu não queria que o meu nome tivesse exposto. Nisso você ficou conhecido em vários lugares. Sim, né? Eu saí em jornal. Eu fiquei conhecido internacionalmente. Puxa, que legal. Né? E aí o que aconteceu? Eu peguei, nesse 14º dia meu celular toca. Eu desligo. Aí meu celular toca de novo, eu desligo. Aí toca o celular do meu pai desliga. Toca o celular da minha mãe desliga. Toca o celular da minha irmã vai lá, atende o mesmo número. Alô? Ó, gostaria de marcar um café pra conhecer a história do Davi. A gente fala assim, mas a história do Davi tá na rede social. Porque a gente já tava tão cabreiro com a coisa. Já fica... Ele fala assim, não, mas eu quero tomar um café com o Davi. Vai lá no France Café amanhã, tá o horário que a gente vai. Tá bom. Mas a gente sabe quando a gente já tá até sem esperança, pastor? A gente vai lá com aquele desânimo, porque eu saía 6 horas da manhã da minha casa e voltava 2 ou 3. Porque a gente ia fora de cidade. A gente ia em várias igrejas, a gente ia em vários empresários pedir ajuda. Né, o socorro. Sabe? A gente orava de madrugada, a gente fazia de tudo. E aí, a minha mesma pergunta que eu fazia pra Deus, cadê o Senhor? Por que o Senhor não me cura? E Deus estava no silêncio. E aí, quando chegou nesse dia, era um menino de 19 anos. Chega lá com uma BMW. Nossa. Ele senta e fala, conta sua história pra mim. E eu conto toda a minha história pra ele, desde o começo, minha primeira vez que eu passei mal, tudo, por que eu precisava fazer a cirurgia. Ele fala assim, passa o número da sua conta. Eu falo, é tal. Ele fala, olha aí. Tava faltando 80 mil reais pra mim completar o dinheiro pra mim pra Espanha. Na hora que eu olho, eu tenho 80 mil reais na minha conta. Que coisa, hein? Um menino que não era cristão, um menino que não era daqui, convertido. da cidade? Isso, André Dallas. André Dallas. Esse menino não era cristão, não era convertido, nunca tinha visto na minha vida. Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo, por que Deus não usou tal empresário de nome alta? Por que Deus não usou tal pastor? Porque a glória não era para ser dessas pessoas. A glória era para ser de Deus. Amém. Sabe, Deus usou uma pessoa que ela não quis nem se identificar para as rádios e para a TV. E ele disse, sabe por que eu fiz isso? Porque Deus tocou no meu coração. Tem algum problema de falar o nome dele? Ter falado o nome dele? Não. Ele falou assim, sabe por que eu fiz isso? Porque Deus tocou no meu coração. Que coisa. Então, você vê, e aí foi quando Deus falou comigo de novo no meu ouvido e foi uma voz tão suave. Ele falou, filho, quando eu não falo, é porque eu estou trabalhando. Amém. É no silêncio que Deus trabalha. Amém. Sabe, eu não estava entendendo nada daquilo que estava acontecendo, pastor. E aí foi verdadeiramente que eu vivi na dependência de Deus. E vi que verdadeiramente Deus era comigo. Aí chegou o passo de ir para a Espanha. Cheguei na Espanha. Só um parênteses aí, pastor, porque
o melhor momento que nós experimentamos mesmo a fé em Deus é quando nós não temos mais saída nenhuma. Porque às vezes você está orando e já pensando numa solução, pedindo para Deus uma solução, mas você já tem uma ideia do que você vai fazer. Eu vou falar com fulano, vou falar com outro, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E quando não tem saída nenhuma? Ou é Deus ou é Deus. É verdade. E quando eu fui para a Espanha, você pega uma pessoa que não sabe falar em espanhol. Não é que nem o senhor é bilíngue. Eu não sei falar nem português direito. Chegando lá, a gente falou assim, é pela graça mesmo. Amém. É pela graça. Chegamos lá, tinha uma pessoa assim, ó, escrito com uma plaquinha. Davi e Sandra. Eu sabia falar uma palavra. Tua mãe foi com você? Foi eu, minha mãe e meu pai. Tu hablas português? Tu sabe falar em português? Ele... Olá, querido. Eu sou brasileiro. Olha só. Ele falou, eu sou presidente da Nestlé aqui na Espanha. Que coisa. Ele falou assim, eu vi sua história na internet, acompanhei todas as suas coisas. Ele falou assim, a minha mulher vai lavar sua roupa, você vai comer na minha casa. Que coisa. Ele falou assim, a gente vai cuidar de você. Olha que benção. Aí eu vi, mais uma vez, Deus mostrando, o que você quer? Você quer que eu falo com você? Você quer que eu fale ou você quer que eu desça na sua frente e falar? Sabe? Foi os melhores dias da minha vida. Sabe? Porque, pastor, eu não queria passar pela cirurgia. Eu queria um milagre. Mas Deus me mostrou mais uma vez, não é do jeito que você quer. Não é do jeito, não é do seu jeito. Porque Deus me levou lá. Minha família foi usada para pregar para aquele casal. Que benção. Sabe, minha família foi usada lá naquele local. E então eu digo muitas das coisas. Sabe, muitas das vezes nós queremos o milagre do nosso jeito. Mas o milagre é do jeito de Deus. Amém. Eu falo, foi um milagre de eu ter ido para a Espanha. Sabe, ter sido sustentado por aquela família. Ter comido do bom e do melhor. Quantos dias você ficou lá? Fiquei 22 dias na casa Espanha, deles. Na casa deles. Né? Ter sido tratado como um príncipe. Sabe? Hoje, quando eu voltei para o Brasil, fui recebido com festa. Sabe? Quando eu voltei no Brasil, contei meu testemunho em várias igrejas. Através do meu testemunho, vidas foram salvas. Que benção. Famílias restituídas. Sabe? Pessoas voltaram a Jesus. Então eu falo, milagre não é do nosso jeito, do jeito que Deus quer. Eu sou um milagre de estar vivo. Amém. O médico me deu 3 meses, eu tô há 3 anos vivo. Glória a Deus. Eu falo, eu sou um milagre. Ah, mas você teve que passar pela mesa de cirurgia. Queridos, eu sou um milagre de ter passado, eu tô vivo. Amém. O milagre não é do meu jeito, é do jeito que papai quer. Amém. Então, é várias coisas que a gente vê, eu falo, foi um amadurecimento para o meu ministério. Interessante, pastor, que nessas situações que a gente entende quando Paulo fala que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam o Senhor. Às vezes, você está vivendo uma situação e você acha que está tudo perdido. Mas se você confiar no Senhor, segurar, como diz a canção, segura na mão de Deus e vai, Deus vai transformar essa situação que parece ruim em motivos para a glória do nome dele. Vai transformar essa situação em glória. É incrível, né? Aquilo que o Senhor faz. Do caos ele faz a terra. E do caos ele traz glória para o seu nome. Então não importa a situação que você esteja vivendo hoje, se você não perder essa perspectiva, isso que é ruim, Deus vai fazer algo bom para a glória do nome dele. Sim. Então eu digo, né, isso foi um alicerce do meu ministério também, né? Porque eu falo, muitas das vezes eu não gostaria de ter seguido o meu chamado, né? Deus me chamou hoje para ser pastor, para pastorear, né? E eu falo, isso me deu a mais a certeza do que eu amo fazer e do que eu faço. Amém. Você disse, pastor, que desde pequeno você já queria ser pastor. Sim. Né? E em que momento chegou o dia, a partir, como você estava falando nos bastidores aqui, em algum momento alguém falou, agora você vai ser pastor. Então, chegou um momento quando eu vou meio que... Ok, tudo bem.
Se concentra na parte do pastorado aí. Isso. Chegou um momento quando eu estava na igreja, né, junto com meu pai, auxiliando ali. E vi que também era um chamado que ardia em meu coração, né? Desde pequeno eu sempre amei a palavra, né? Amei estudar a Bíblia, amei estar ali. E foi um momento que eu falei assim, eu quero isso para minha vida, né? Eu falo assim, todos nascem com um chamado. Você lembra qual foi a primeira vez que você pregou? Fazem 2 aninhos já, né? E foi a passagem de Pedro. Não vou lembrar a passagem. Já pregou tantas mensagens depois disso? Mas eu não vou lembrar a passagem. Conta pra gente, o pastor Davi disse que estava pregando lá na Praça da Paz, sozinho, uma caixinha de microfone, som, né? O que te levou lá? Do nada, assim? Como eu sou convertido na Igreja Evangélica Quadrangular, né? A visão da Igreja Evangélica Quadrangular, a visão de Aimee Cinque McPherson, né, a fundadora da igreja, ela tinha essa visão de pregar em praças públicas. Sim, e ela tem várias experiências assim. Isso. E eu sempre eu era missionário na época, né? E os jovens da igreja, eles eram muito frios da onde eu congregava. E eles sempre falavam assim, o que a gente vai fazer hoje, sabe? Sempre naquela dúvida. E eu peguei, era um dia, uma sexta-feira, um dia que a Praça da Paz lotava, né? E eu falei, gente, e cada um foi para sua casa. Acabou, eu era líder de jovens, também missionário, líder de jovens. Era um sábado? Era numa sexta para sábado, né? Nesse horário ali. Eu peguei e falei assim, acabou o culto de jovens, dei o palestra e falei assim, eu vou para a Praça da Paz pregar. Alguém quer ir comigo? Eu falei, não, pastor, tô cansado. Não, missionário, tô cansado, não sei o quê. Eu falei assim, amém. Eles chamavam você de missionário? Que idade você tinha aí? Eu tinha ali 12 anos. 12 anos você já era missionário? Não, tô cansado. Beleza. Peguei a caixinha de som, coloquei, falei assim pro irmão, que era diácono, falei, você me leva na Praça da Paz? Ele falou, você não quer que eu te leve em casa? Eu falei, não, pode deixar eu na praça. Na hora que ele colocou eu dentro da praça, ele colocou ali, ele falou, você vai ficar aí? Eu vou. Subi em cima de um banco assim, ali na Praça da Paz, e tava lotado de gente. Comecei a contar meu testemunho e pregar. Primeiro eu preguei e contei meu testemunho. Chegou do nada? Eu cheguei do nada. Subiu no banco? Não tinha ninguém no banco ali. Ninguém assustou? Uns irmãos, porque tinha gente evangélica ali, você vê os irmãos ali, uns de blazer, uns de... Primeiro eu comecei a louvar uns hinos, né? Eu não canto nada, mas a gente cantou uns hinos ali no gogó. Tava você e quem? Não, tava eu e Deus e mais ninguém. Sozinho? Quando começou tava sozinho? Tava sozinho. Eu comecei a louvar no gogó, né? E vários irmãos da sua mesa começaram a acompanhar, né? Eu imagino na mente deles, o que esse louco tá fazendo? Porque, dá uma força pra ele não passar vergonha. Vamos, e eles acompanhando na voz também. Depois eu comecei, li um versículo, e depois que eu li o versículo eu comecei a contar meu testemunho. E vieram pessoas chegando. Chegava 2, depois 3, 4, 5, 6. E na hora que eu vi, eu falei, nossa, lotado de gente. Tá dando mais gente do que você pregar numa igreja. Que coisa. Sabe? E as pessoas interessadas, chegava gente com cachorro, eu falei assim, teu cachorro tá mais atento que os irmãos ficam andando na igreja bebendo água. Aí aconteceu que, depois que chegaram bastante gente, eu peguei e comecei, fiquei ali, deu 1h30 que eu fiquei ali, sabe, pregando. E uma coisa que eu amo fazer, sabe, quando eu cheguei agora, eu sou atualmente do Ministério Renunciar, da minha querida pastora Maria Antonelli. Deus abençoe o pastora Maria. É uma amiga, uma pessoa uma conselheira. Eu cheguei e não tinha ministério de missões, né, de evangelismo, na verdade. Eu peguei e falei assim, pastora, posso montar um ministério de evangelismo? Eu, pode. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz é montar uma equipe de rua. Doação de pão, fui atrás disso, daquilo. Sabe o que eu fazia? Toda quarta-feira eu ia debaixo dos viadutos entregar pão com margarina, um cafezinho. Mas primeira coisa, isso não era intuito, isso era a isca. Eu chegava lá, entregava o pão e falava assim, agora eu posso orar por vocês? Posso dar uma palavra? Sabe, eles se abriam aquilo ali. Meu ministério, eu falo assim, é mais isso, sabe? E ali, quem vai assistir, eles estão de testemunha,
Eu orava pelas pessoas, colocavam a mão nelas e legião caíam no meio da rua. Manifestava ali, Se manifestavam ali mesmo, sabe? Eu falo assim que isso é o meu chamado também. Amém. Eu falo assim, eu gosto muito disso. E ali, várias pessoas começaram a ir na igreja. A gente passava ali na frente, falava, ó, o culto começa às 7h30, às 7 eu passo aqui na frente pra te pegar. Ele, tá bom. Ia passar pra buscar eles num ponto e ia bastante gente. Falava assim, agora só falta comprar uma perua, porque é tanta gente. Que maravilha. Sabe? E se você não for buscar, não vai. Eles são assim. Então, eu falo, eu comecei esse ministério, hoje a gente está com uma congregação já, nos predinhos ali perto da igreja, né, que é Minha Casa Minha Vida. A gente implantou uns cultos de quarta-feira, uma quarta sim, uma quarta não. Dá muita gente. Que sabe, benção. Pessoas ansiosas. Pessoal do bairro ali Deus. mesmo, a região. Isso. Só porque não vai na igreja. É Mas a igreja que vem. tem que ir até ela. Amém. Sabe? E aí uma coisa muito linda, você ora, sabe? Leva o alimento também físico, porque eles vão muitas das vezes por causa do alimento físico. Porque não tem a condição, muitas das vezes, de comer na sua própria casa. Sabe? E a igreja tem que ser isso também. Eu falo, a igreja tem que levar alimento. Se o irmão da igreja tá com uma luz cortada, a gente tem que levar também. Amém. Vai encher de gente lá, hein, pastor? Quer que edite essa parte aí? Ó, pessoal, se tem luz cortada aí, ó, lá. Qual é o endereço lá? Mas eu falo, Que pastor, benção. nós temos que ser igreja. Igreja não é só Amém. você subir no altar e pregar. A igreja são pessoas que se amam, que se cuidam, né? Esse núcleo onde a graça de Deus se manifesta. Muitas pessoas erroneamente pensam que a igreja é o prédio, né? E, na verdade, a igreja são pessoas que se unem, que se amam, que partem o pão, que repartem a vida, né? Essa é a comunhão verdadeira, né, pastor? Sim. E eu falo, eu não tenho dificuldade. Eu toco uma marmita na mão e falo assim, vê um mendigo, dá o de comer? Eu toco. Amém. E eu aprendi a isso, sabe? Nós aprendemos na vida, né? No ministério, várias coisas, né? E isso é de ficar, muitas das vezes, o dia inteiro na igreja, sem comer, para dar atendimento pastoral, né? Eu não sou aquele pastor que só gosta do altar. Minha pastora, minha namorada, elas são de testemunha. Eu sou aquele pastor que chega cedo para limpar a igreja. Eu sou aquele pastor que lava banheiro. Eu sou aquele pastor que lava a nave da igreja. Eu sou aquele pastor que dá aulinha para as crianças. Eu sou aquele pastor que dá discipulado para jovens. Polivalente. Sabe? Porque eu falo, é fácil você ser aquele pastor que chega, pega a Bíblia e sobe no altar. E muitos chegam só na hora que vão ministrar ainda. Sabe? Eu falo, para você ser pastor, você tem que saber lavar um banheiro. Você tem que saber lavar uma nave de igreja. É fácil eu chegar aqui, ó, sentar aqui e só conversar. Mas se não tiver um jejum, uma oração, um quebrantamento, de nada vai valer. E qual tem sido a sua atividade hoje na igreja Renunciar? Hoje eu estou como pastor auxiliar, né? Da pastora Maria Antonelli. A gente está com hoje 2 igrejas, uma ali no Parque São Geraldo e uma ali no Meridota. Que benção. A gente... Qual que é o endereço lá da... Ali na sede, atualmente eu estou na sede, ali na rua Alameda Joaquim Madureira, 152. E a gente está com no Meridota, rua José Ambrósio, quadra 6. Ela é perto da polícia, não? Qual? Lá em Meridota? Não, ela é perto do Mercado Aparecida. Ah, o mercadinho. A gente tá ali com essas 2 igrejas, tem sido benção. Indo pra, na verdade é no Chapadão, pra baixo. Isso, para baixo ali do Chapadão. A gente tem sido benção, a gente tá crescendo, a gente tem 4 anos de ministério, Que benção. né? A gente tá... Lá tem a pastora Maria Antonelli como pastora, ou A pastora esposa. presidente é a pastora Maria Antonelli, a vice-presidente pastora... fugiu o nome. Pastora Ajuda aí. Pastora Maria Antonelli, vice a pastora Rosane. Pastora Rosane. O meu sogro, pastor Jorge. Pastor também Jorge. como pastor auxiliar. Pastor Nilson também está como pastor auxiliar. Que e benção. eu também estou como Tem uma pastor auxiliar. equipe forte São lá, 5 hein? pastores. Que benção. Né? E lá no Meridota é a pastora Cristiane de Lara, junto com a pastora Luzia. Ah, tem mais 2 pastoras. Lá no Meridota. Que benção. Na sede somos nós 5, né?
Mas a gente está lá, estamos batalhando. E como que tá o ministério evangelístico, ainda está funcionando hoje? Deu uma parada com a pandemia? A gente começamos, na verdade, na pandemia, né? Ai, que benção. No ministério evangelístico. Tem muitos ministérios que começaram na pandemia, uma crise que gera resultados extraordinários. Né? A gente está com o ministério evangelístico nos predinhos atualmente, né? De quarta-feira. Então, a gente está vendo conciliando... É um culto que faz É um culto. Em uns apartamentos? Não, o síndico cedeu o salão de festa pra gente fazer toda quarta-feira. Toda quarta-feira. Na verdade, uma quarta sim, uma quarta não. Então eu tô vendo aí pra gente ver se a gente se encaixa. Uma quarta que não fazer a gente ir pra rua. Ah, que né? benção. Porque agora tá muito difícil, a gente tá vendo as doações, as coisas pra ver se volta isso daí, pra gente encaixar. E o pessoal que participa ali é o pessoal do próprio condomínio ali, do prédio? Isso, a gente ali tá com umas 40 pessoas. Que benção, muito bom isso. O próprio condomínio que tá participando. E futuramente a gente tá tentando trazer elas pra igreja, né, verdadeiramente. Porque é diferente você tá verdadeiramente na igreja, né? É que às vezes é só uma reunião, acaba não entendendo o comprometimento com o reino, né? Mas tem pessoas que não falta um culto. Que benção. Muito bom. Isso é muito importante. Eu não sei se existe esse trabalho em outros. São muitos prédios que tem em Bauru, né? Condomínios assim. Eu sempre achei muito interessante, porque as pessoas já estão ali, desceram alguns andares, 3, 4 andares, e se reunirem. É uma proposta diferente, né? Sim, mas é muito legal, as pessoas têm sentido muita presença de Deus. Né? A gente está aqui fazendo um trabalho de cura e libertação, né? Que tem sido muito forte. Mas eu falo, a igreja tem que se preparar, pastor. Muito se preparar, não é brincadeira. Amém. Né? Nossa liderança tem se preparado, isso daí, né? A nossa pastora, ela é uma pastora muito de oração, né? Que eu e ela, nós temos esse forte, oração. Que benção. Né? Nunca aconteceu. Você disse que quando você era criança você veio da Quadrangular, a igreja Quadrangular, né? Sim. E seus pais já eram pastores quando você nasceu? Sim, meus pais já eram pastores. Meu pai abriu um ministério em 2001, ali na Vila São Francisco, né? Foi ele que abriu um ministério ali, construiu aquela igreja quadrangular, minha mãe junto com ele, né? A igreja quadrangular tem uma proposta muito evangelística, né? Sim. Todo o território nacional, inclusive ela começou no Brasil, era chamada de cruzada, né? Sim, Cruzada Nacional de Evangelismo. Isso, então eles armavam as tendas, né? Sim. E até no princípio o missionário que veio para cá foi o Harold Williams, sim, né? Um homem de Deus que começou, implantou um trabalho muito, espalhou, né? Sim. A igreja quadrangular contribuiu muito para, inclusive tem muitos ministérios que vieram da quadrangular, né? Por causa dessa proposta de evangelismo, de abrir igreja, de abrir frentes, né? Sim. Realmente a igreja quadrangular foi uma bênção para a nossa nação nessa questão, né? De expansão do evangelho, né? Eles tinham a proposta por causa da fundadora, da MC McPherson, né? De curas e milagres, sim, então, e é um trabalho, é um sistema assim que realmente ganha muitas almas, né? Bem evangelístico, né? E você teve a escola, né? A sua escola foi nesse ambiente assim de cura, de libertação. O teu pai, ele tinha bastante ênfase em cura e libertação, assim? Meu pai sempre foi, né? Hoje a quadrangular, ela não tem muito mais isso. Acho que em lugar nenhum tem mais, né? Mas o meu pai, ele sempre teve essa unção, né, de libertação, principalmente. Esse dia nós estávamos falando com alguns irmãos que hoje nós quase não vemos mais, né, demônios, né, se manifestando na igreja. Mas na minha infância, né, era assim, quase cada culto, sobretudo nos cultos de libertação, nas tardes da benção, né? Eu não sei se o quadrangular tinha a tarde da benção. Tinha. Né? A tarde da benção era o dia... Era dia de esquentar a chapa, os capeta. Mas aí eu pergunto, pastor, vou fazer uma pergunta pro senhor. Será que não tem mais demônio? Não, ou será que não tem mais unção? Eu acho que as duas coisas são verdadeiras, né? Não, a primeira não, tem demônios, né? Mas eu acho que em muitas situações o diabo ele mudou a tática, né? Ele mudou um pouco a estratégia, porque ele percebeu que cada vez se manifesta, ele é expulso. Então é melhor ele trabalhar nos bastidores e talvez se camuflar mais, né? Porque a sociedade vai ficando meio intelectualizada e parece que não tem mais demônio, mas eu acredito que tem muitos demônios e também falta uma unção dessa, esse confronto,
né, para espremer mesmo onde estão manifestados esses demônios escondidos que precisam eclodir para que sejam expulsos mesmo, né? Sim, a palavra de Deus ela fala assim, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Antes você chegava na igreja, quando eu era pequenininho, eu sempre chegava, o filho do pastor ele chega sempre um pouquinho, eu chegava junto com a minha mãe, meu pai abria a igreja, minha mãe chegava um pouquinho depois. Na hora que eu chegava na igreja, eu chegava meia hora atrasado, sempre mais ou menos assim, mas não tinha começado o culto. Aí, o culto começava às 7, 5 horas a igreja estava aberta. 5 horas, as irmãs chegavam, colocavam o joelhinho no chão, elas oravam das 5 às 7. É o que nós falamos das irmãs do coque. Eu acho que tá faltando essas irmãzinhas do coque hoje. Eu não tô entendendo. Então... Porque realmente tinha uma tropa de elite, né? Sobretudo nas igrejas pentecostais. Tinha aquela tropa de elite das irmãzinhas que aquelas lá, o diabo não podia com elas. E elas que sustentavam a igreja, né? Oravam muito, levavam a sério, né? Sabe, então o que acontece? Das 5 às 7 elas estavam orando. O povo estava de joelho no chão. Então o que acontece? Hoje você não vê, não vou generalizar, mas é muito difícil de você ver Sim. as pessoas de joelho no chão. Uhum. Satanás, ele não tá para brincadeira. Então hoje as pessoas não têm hoje mais esse hábito de orar. Muito difícil você ir nas igrejas hoje que os pastores nos cultos falam assim: vem todo mundo para frente que eu vou orar por você. Antes acontecia isso. Eu falo, meu pai chamava todo mundo para frente nos cultos de quinta-feira, culto de cura e libertação. Traga uma peça de roupa de uma pessoa enferma, coloque aqui no altar. Vem aqui pra frente você, todo mundo. E as irmãs do coque estavam lá de joelhinho. Na intercessão. Não tem mais intercessão. Cadê os grupos de intercessão na igreja? Não tem. Aí o pastor orava. O pastor passava orando. Na mão, por imposição de mão. Não tem mais isso. É que demora muito, a pessoa, mas... o culto fica muito extenso. É que a gente formatou o negócio pra ficar muito mais show, né? Um showzinho. Sim, mas aí se a gente for televisão. olhar, o diabo não olha pra isso. O diabo não ele não olha, a igreja tem que pensar que o diabo não tá pra brincadeira. Eu sou chato, se alguém for me chamar pra pregar na igreja, eu não olho em horário, viu, gente? Não olho. Por quê? Eu não prego, minha pregação ela é rápida, mas eu gosto de orar. Amém. Eu gosto de pegar e colocar a mão em posição de tempo. 10 minutos de pregação. Não, para. Hoje é 1h30 de louvor e meia hora de pregação. Não que o louvor não seja bom, né? Não mas é que precisa também ter espaço para, sobretudo para ministrar sobre a vida das pessoas. Claro, né? O mais importante é a palavra. Amém. Na verdade, a oração, eu penso assim que a oração é o momento de nós praticarmos tudo aquilo que nós aprendemos. Sim. Às vezes nós queremos aprender mais, aprender, palavra. E quando é que vai colocar em prática isso, né? Quando é que você vai poder ser bênção na vida dos outros? Porque muitas igrejas hoje, se alguém está passando alguma necessidade, liga o pastor, vem orar aqui pro meu vizinho. Mas irmã, você já está formada já, né? O irmão, você já está formado já, era para você fazer isso. E as pessoas sempre ficam assim, na dependência de alguém, né? Sendo que você tem oração, você tem unção, você tem poder. É a mesma unção, o mesmo né? poder. A palavra fala assim, que Deus te deu unção para você pisar na cabeça de serpente e escorpião. Amém. Né? Isso que está dizendo que você tem unção para pisar também na cabeça de Satanás. Amém. E falar que ele não tem liberdade sobre a sua vida. Amém. Você tem o maior sobre você tem o Espírito Santo. Verdade. Quem que é o diabo sobre você? Sabe, falar em nome de Jesus, você não tem liberdade aqui, cai por terra. Amém. Sabe, as pessoas hoje, foi o que o Senhor falou, sabe, as pessoas hoje têm muito medo. Começa a orar, pedir mais unção, mais poder. Amém. Amém. Sabe, isso não tem acontecido. Isso nos causa, muitas vezes, medo. Muitas pessoas querem muito poder. Eu quero poder, mas não ora. Se a gente não ora, não vai ter poder. Custa muito. Muitas pessoas falam assim, aquele pastor ele passa, ele só sopra, as pessoas caem. Aquele pastor ele só coloca a mão, as pessoas caem. Mas você sabe que ele passa na madrugada dele? Mas você sabe como que é a vida dele com Deus? É bonito o poder, não é? E o preço, né? E o preço? Quem quer pagar? Amém. Pastor Davi, se você se Deus falasse assim, Davi, hoje é o seu último dia na terra. Você só tem direito
há umas poucas palavras para falar para a igreja, para os irmãos, olha para aquela câmera ali e diga quais seriam essas palavras. Palavras difíceis, pegou eu. Mas eu digo uma coisa, que Deus ele é perfeito em nossas vidas. Amém. Que Ele ainda realiza milagres, que Ele está em nosso meio e que Ele ainda vai realizar as promessas que Ele fez em tua vida. Amém. Muitas das vezes eu não acreditava que Deus ia realizar os milagres que Ele fez em minha vida. Mas eu te digo uma coisa, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Amém. Amém. Então você fica aí com Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra, ele vai completar na sua vida. Pastor Davi, será que o senhor podia orar? Amém. Para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, que foram tocadas por Deus, por essas palavras aqui, que elas possam receber do Senhor um toque especial. Amém? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, graças te damos, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Ó Deus, graças te damos, ó Deus, pelo fôlego de vida, Pai. Amém. Pai, neste momento, eu quero te pedir a tua bênção, a tua graça, o teu poder, a tua misericórdia por Amém. essas vidas que nos ouviram, ó Deus. Sim. Senhor, que elas sejam tocadas, ó Pai, neste exato momento. Amém. Ó Deus, pelo teu Espírito Santo. Ó Pai, que o teu poder venha inundar essas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, que tudo aquilo que não provém de ti, ó Pai, caia por terra em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ó Pai querido, que todos os sonhos, todos os projetos, ó Pai, venham ser realizados, ó Pai. Sim, Senhor. Ó Pai, que aquelas esperanças, ó Pai, que elas tenham perdidos, ó Pai, que o Senhor venha realizar, Pai querido. Em nome de Jesus, todos os sonhos venham ser realizados. Amém. Em nome de Jesus, reaviva, Espírito Santo, a boa obra nesses corações, ó Pai. Amém, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, venha com cura, ó Pai. Em nome Venha de com Jesus. poder, venha com misericórdia nessas vidas. Amém. Eu peço que o Senhor venha tocar essas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu peço com o teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia, ó Pai. Venha, Senhor, abençoar a cada vida que nos ouviu, a cada vida que foi edificada pela tua palavra. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. E graças a Deus. Amém. Seja tocado pelo Senhor aí. Pastor Davi, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e vir aqui compartilhar da sua vida, essas experiências edificantes. Nós agradecemos a Deus pela sua vida e sei que o Senhor tem muito mais ainda para fazer através da sua vida. Amém. Não te chamou em vão, não te chamou à toa, e Ele tem ainda algo surpreendente, que nem Amém. você imagina. Amém. Amém? Eu creio. Deus abençoe, pastor, pelo convite. Deus abençoe a sua vida, a da tua esposa, da tua família. Amém. Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém. Vocês são especial, Amém. viu? Eu amo vocês em Cristo Jesus, vocês já fazem parte da minha história. Amém. Deus continue abençoando esse trabalho muito lindo que vocês Amém. têm feito, Amém. em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade para estar contando um pouquinho da minha história. Não sou muito bom nisso, Imagina. né? De estar contando Muito bom. essas coisas, de ter falado. Amém. Mas eu agradeço por tudo aí. Amém. Deus abençoe.